Me chamo Camille, tenho 34 anos e sou jornalista em Biarritz. Meu trabalho me apaixona, mas às vezes me sinto sufocada pela rotina, apesar do meu relacionamento estável com Julian, meu marido. Julian é bancário, um homem sério e correto de 36 anos. Nossa vida era bem organizada, talvez até demais. Frequentávamos o mesmo bar, um lugar chique e badalado no coração de Biarritz, onde Julian gostava de relaxar após longos dias de trabalho. Foi lá que tudo começou. Paul, o barman do bar preferido de Julian, tinha 30 anos. Ele era bonito, sedutor, com um gene sádico que atraía irresistivelmente. Sua maneira de falar, seu sorriso de canto, sua forma de me olhar me faziam tremer a cada visita. Julian o apreciava muito por suas habilidades e profissionalismo, mas não suspeitava dos pensamentos tumultuosos que agitavam minha mente toda vez que cruzava o olhar de Paul. Uma noite, após uma discussão trivial com Julian, fui sozinha ao bar. Precisava tomar um ar, refletir. Paul estava lá, atrás do balcão, com seu sorriso habitual. Serviu-me um drink e começou a conversar. Falamos sobre tudo e nada, e com o passar dos drinks, as conversas ficaram mais íntimas. Ele me contou sobre seus sonhos, suas viagens, suas experiências. Era refrescante conversar com alguém que parecia tão livre e despreocupado, o oposto de Julian e da nossa vida regrada como um relógio. Naquela noite, após o fechamento, Paul me propôs ficar um pouco mais. O bar estava deserto, a atmosfera íntima. Meu coração batia acelerado. Aceitei. Continuamos conversando, nossos olhares se cruzaram e ele me beijou. Foi como um fogo de artifício. A paixão que senti era irreprimível, algo que não sentia há muito tempo. Sucumbimos a essa atração irresistível, deixando espaço para uma noite de paixão e loucura. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar em Paul. Cada momento passado com ele parecia real, como um sonho acordado. Mas os remorsos começaram a me corroer. Julian, por outro lado, não desconfiava de nada. Continuava sua vida, sempre ocupado com seu trabalho, suas reuniões, suas responsabilidades. Nossa vida de casal, aparentemente idílica, agora me parecia insípida e monótona em comparação à intensidade dos momentos vividos com Paul. Eu sabia que o que fazia era errado. Trair Julian, o homem que prometia amar e honrar, pesava na minha consciência. No entanto, não conseguia parar de voltar ao bar, de encontrar Paul, de me perder em seus braços. Cada encontro era um misto de excitação e culpa. Corríamos riscos, sabíamos que estávamos brincando com fogo, mas a atração era forte demais. Começamos a nos encontrar em outros lugares, longe de olhares indiscretos. Passeios à beira-mar, jantares em restaurantes isolados, escapadas fora de Biarritz. Cada momento com ele era uma lufada de ar fresco, um sopro de liberdade. Paul sabia-me fazer esquecer a rotina, me levar a um mundo onde só nós dois existíamos. Mas cada retorno para casa me trazia de volta à realidade, a Julian, à nossa vida em comum. A culpa se tornava cada vez mais pesada. Paul e eu descobrimos um pequeno café escondido em uma viela de Biarritz. Era nosso lugar secreto, onde ninguém nos conhecia. O proprietário, um senhorzinho encantador, havia-se habituado a nos ver juntos. Reservava-nos sempre uma mesa ao fundo, longe dos olhares. Ali passávamos tardes inteiras conversando, rindo, de mãos dadas. Era como um mundo paralelo, uma bolha de felicidade. Um dia, Paul me levou para uma trilha nas Montanhas Bascas. Decidimos passar um dia longe de tudo, só ele e eu. A natureza, o silêncio, as paisagens magníficas, tudo contribuía para tornar aquele momento mágico. Subimos até um pico com uma vista de tirar o fôlego. Ali, sentados numa rocha, Paul segurou minha mão e falou sobre seus sentimentos. Confessou que estava apaixonado por mim, que não via mais sua vida sem mim. Suas palavras me tocaram profundamente, mas também me fizeram perceber a gravidade da situação. Não era mais apenas uma aventura, havia se tornado algo muito mais sério. Cada encontro com Paul se tornava mais arriscado. Estávamos sempre em alerta, temendo ser descobertos. Julian, por outro lado, procurava respostas. Conversava com nossos amigos em comum, tentando entender o que havia acontecido conosco. Alguns amigos tentavam fazê-lo entender que talvez ele tivesse alguma responsabilidade nessa situação, que talvez tivesse negligenciado certos aspectos do nosso relacionamento. Mas para Julian, era antes de tudo uma questão de traição e falta de lealdade. A descoberta da nossa relação por Julian foi brutal. Uma noite, enquanto estávamos na casa de amigos para um jantar, recebi uma mensagem de Paul.
Ele dizia que mal podia esperar para me ver no dia seguinte. Julian, que estava ao meu lado, viu a mensagem no meu telefone. Seu rosto se fechou imediatamente. Ele pediu explicações, mas fiquei sem palavras, incapaz de mentir mais. A tensão aumentou e tivemos uma terrível discussão na frente dos amigos. Julian saiu da festa abruptamente, me deixando sozinha e desamparada. De volta para casa, Julian me confrontou. Havia encontrado mensagens no meu telefone, trocas com Paul que não deixavam dúvidas sobre a natureza do nosso relacionamento. Vi a dor e a raiva nos seus olhos. Ele se sentia traído, humilhado. A confiança que havíamos construído ao longo dos anos desmoronava num instante. Tivemos uma discussão terrível, palavras duras foram trocadas. Julian exigia explicações, mas o que eu poderia dizer? Que sucumbia à paixão, ao desejo de viver algo diferente. A notícia da nossa crise conjugal se espalhou rapidamente entre nossos amigos e vizinhos. As pessoas falavam, julgavam, tomavam partido. Alguns compreendiam Julian, outros me culpavam. A situação se tornou insuportável. Julian se afastou, se fechou em si mesmo. Nossa casa, antes cheia de risos e cumplicidade, tornou-se um lugar de silêncio e tensão. Os amigos de Julian começaram a me olhar de maneira diferente. Alguns eram frios, outros me lançavam olhares reprovadores. A notícia da minha relação com Paul se espalhou rapidamente pelo nosso bairro. Os olhares dos vizinhos mudaram, os sussurros nas minhas costas se tornaram mais insistentes. Era como se todos soubessem, como se toda a cidade tivesse tomado partido. Tornei-me a mulher infiel, a que traiu o marido perfeito. Julian falava cada vez mais sobre nossa situação com seus amigos próximos. Entre eles estava Laurent, seu colega de trabalho, que foi um dos primeiros a lhe oferecer apoio. Laurent era um homem pragmático e racional, ouviu Julian com atenção, oferecendo conselhos e perspectivas sobre nossa relação. Sugeriu-lhe seguir uma terapia, não tomar decisões precipitadas sob o calor do momento. Laurent sabia que Julian precisava de tempo para digerir essa traição e de apoio para não cair na raiva e no ressentimento. Depois havia Claire, minha melhor amiga. Ela sabia desde o começo, bem antes de Julian descobrir a verdade. Claire tentou-me alertar, dizer que eu estava cometendo um erro, mas eu estava cega pelas minhas emoções. Quando a verdade veio à tona, Claire ficou devastada. Sentia-se culpada por não ter feito mais para me parar e nossa amizade sofreu com isso. Ela se afastou, incapaz de lidar com o peso desse segredo e as repercussões na nossa relação. Lembro-me de uma vez em que Julian e eu fomos convidados para um jantar na casa de Mark e Sophie, amigos de longa data. A noite estava indo bem até que o assunto sobre relacionamentos foi abordado. Mark, que estava ciente da nossa situação por Julian, fez um comentário mordaz sobre fidelidade e lealdade. Senti-me desconfortável, sabendo que todos ao redor da mesa sabiam o que estava acontecendo entre Julian e eu. Julian, visivelmente abalado pelo comentário, deixou a mesa e foi se isolar no jardim. Eu o segui tentando consolá-lo, mas ele estava ferido demais para ouvir. Foi um momento difícil, onde percebi o quanto nosso relacionamento havia sido danificado pelas minhas ações. A crise se tornava cada vez mais ingovernável. Cada dia trazia seu lote de discussões, não ditos e mal entendidos. Julian e eu éramos como estranhos vivendo sob o mesmo teto. Eu estava dividida entre meu amor por ele e minha paixão por Paul. Os remorsos me consumiam, e eu não sabia mais o que fazer para resolver as coisas. Um dia, Julian finalmente falou com seu irmão mais velho, Mark, que morava em Bordeaux. Mark, muito próximo de Julian, ficou chocado com a notícia. Ele veio nos visitar e tentou mediar a situação. Ouviu-me, tentou entender minha perspectiva, mas via claramente que ele tinha dificuldade em aceitar o que eu fiz. Disse-me que Julian não merecia isso, que sempre foi um marido fiel e amoroso. Mark passou um tempo com Julian, tentando apoio e confortá-lo. Mas sua presença só aumentou a tensão entre nós. Meus pais também estavam preocupados, ouvindo falar da nossa crise sem conhecer os detalhes. Um dia, durante um almoço em família, decidi contar a verdade. Seus rostos crisparam, a decepção era palpável. Minha mãe, sempre tão compreensiva, teve dificuldade em encontrar palavras. Meu pai foi mais direto. Disse que estava desapontado comigo, que eu não havia pensado nas consequências dos meus atos. Sua reação me abalou, acrescentando ainda mais ao meu sentimento de culpa. Enquanto isso, Paul e eu continuávamos a nos encontrar.
Nossos encontros se tornaram mais raros e discretos, mas continuavam sendo intensos. Um dia ele me propôs fugir juntos, deixar tudo para trás e recomeçar em outro lugar. A ideia era tentadora, mas eu sabia, no fundo, que não era a solução. Fugir só complicaria as coisas e eu não queria abandonar Julian sem tentar reparar nosso relacionamento. Depois de vários meses separados, Julian e eu tentamos reconstruir nossa relação. Não foi fácil. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Fizemos terapia de casal, tentamos entender as razões da infidelidade, analisar nossas fraquezas e carências. Pouco a pouco começamos a juntar os pedaços, a reconstruir nossa relação com novas bases, mais sólidas e honestas. Hoje, nossa vida é diferente. Aprendemos a nos comunicar, a expressar nossas necessidades e frustrações. A infidelidade deixou cicatrizes, mas também nos permitiu crescer, entender o que é realmente importante. Paul, por sua vez, deixou Biarritz. Foi viver uma nova aventura em outro lugar. Guardo dele apenas boas lembranças, apesar de tudo. Ele foi uma faísca na minha vida, uma pausa que me fez perceber a importância de não se deixar aprisionar pela rotina, de sempre buscar viver plenamente. A vida continua com altos e baixos, mas estamos mais fortes agora. Sobrevivemos a essa prova e isso nos tornou mais unidos. Biarritz continua sendo nosso refúgio, nossa cidade, mas com uma nova visão, mais madura e sincera. Aprendemos com nossos erros e fazemos de tudo para não cair nos mesmos padrões. Nossa relação se tornou mais autêntica, baseada numa comunicação real e numa vontade mútua de não repetir os erros do passado. Enquanto reconstruíamos nossa relação, decidimos tirar férias juntos, longe de Biarritz. Escolhemos visitar as montanhas do Atlas, no Marrocos. O ar puro, as paisagens grandiosas, tudo parecia propício à cura. Passamos dias explorando vilarejos berberes, caminhando em trilhas íngremes, descobrindo uma cultura fascinante. Esses momentos compartilhados nos aproximaram, permitiram redescobrir nossa cumplicidade e nosso amor. Foi como recomeçar do zero, com novas bases, mais sólidas. De volta a Biarritz, continuamos nossa terapia de casal. Cada sessão nos ajudava a entender melhor nossas emoções, a expressar nossos sentimentos. Aprendemos a não guardar as coisas para nós mesmos, a falar abertamente sobre nossas frustrações e medos. Julian, apesar da dor, mostrou uma incrível capacidade de perdão. Estava determinado a salvar nosso casamento, a não deixar essa infidelidade destruir tudo o que havíamos construído. Um dia decidimos organizar um jantar com nossos amigos mais próximos. Era uma maneira de virar a página, mostrar que estávamos prontos para seguir em frente. A noite foi um sucesso. Nossos amigos estavam felizes em nos ver juntos, sorrindo, cúmplices. Alguns, como Claire, ainda tinham dificuldade em aceitar o que havia acontecido, mas respeitavam nossa escolha de nos dar uma segunda chance. Paul, por sua vez, encontrou um emprego em um bar em Barcelona. Ele me enviou uma mensagem para se despedir, desejar o melhor para mim. Agradeci por tudo, pelos momentos de felicidade, pelas lições aprendidas. Sabíamos que nossa história não poderia durar, que estava condenada desde o início. Mas foi bela e intensa e permanecerá para sempre gravada em nossas memórias. A vida continua com altos e baixos, mas estamos mais fortes agora. Sobrevivemos a essa prova e isso nos tornou mais unidos. Biarritz continua sendo nosso refúgio, nossa cidade, mas com uma nova visão, mais madura e sincera. Aprendemos com nossos erros e fazemos de tudo para não cair nos mesmos padrões. Nossa relação se tornou mais autêntica, baseada numa comunicação real e numa vontade mútua de não repetir os erros do passado. E eu, Camille, continuo avançando, crescendo, me reinventando. Valorizo cada momento passado com Julian, enquanto guardo na memória as lições aprendidas durante esse período tumultuado da minha vida. A vida é feita de escolhas, compromissos e, às vezes, desvios inesperados. Mas são essas experiências que nos moldam e nos tornam mais fortes. Começamos a participar de atividades de casal, a nos envolver em projetos comuns. Entramos para um clube de caminhadas, onde conhecemos pessoas formidáveis, casais que também haviam superado dificuldades. Essas saídas ao ar livre, esses momentos compartilhados com outros, nos permitiram fortalecer nossa cumplicidade, redescobrir o prazer de estar juntos. Um fim de semana decidimos fazer uma escapada para Bordeaux, cidade que amamos muito. Passeamos pelas ruas de paralelepípedos, visitamos museus, degustamos vinhos nas vinícolas ao redor.
Esses momentos de descontração, longe do nosso cotidiano, nos ajudaram a nos reconectar, a reacender a chama do nosso amor. Julian estava mais sereno, mais aberto. Aprendemos a nos compreender melhor, a nos ouvir melhor. Nossa terapeuta nos aconselhou a praticar a gratidão, a tirar um tempo todos os dias para dizer o que apreciamos no outro. Essa simples prática teve um impacto profundo na nossa relação. Redescobrimos as pequenas coisas que nos atraíram um ao outro, as qualidades que talvez tivéssemos negligenciado com o tempo. Outro aspecto importante da nossa reconstrução foi o perdão. Aprender a perdoar, a se perdoar, a deixar para trás a dor do passado e se concentrar no presente e no futuro. Não foi fácil, mas foi essencial. Julian mostrou uma incrível capacidade de perdoar, de ter compaixão. Eu também tive que aprender a me perdoar, a aceitar meus erros e a tirar lições deles. Decidimos também rever nossas prioridades, dedicar mais tempo ao nosso casal, à nossa família. Estabelecemos rituais, momentos só nossos para nutrir nossa relação. Jantares românticos, escapadas espontâneas, noites de cinema em casa, tudo isso nos ajudou a fortalecer nosso vínculo, a redescobrir o prazer de estarmos juntos. Pouco a pouco, nossa relação encontrou uma nova dinâmica. Aprendemos a nos conhecer melhor, a nos aceitar com nossas forças e fraquezas. Construímos uma relação mais autêntica, baseada na comunicação, na confiança e no respeito mútuo. As cicatrizes da infidelidade ainda estão lá, mas fazem parte da nossa história, do nosso percurso. Hoje, estamos mais felizes e realizados do que nunca. Superamos essa prova juntos e isso nos tornou mais fortes, mais unidos. Biarritz continua sendo nosso refúgio, nossa cidade, mas com uma nova visão, mais madura e sincera. Aprendemos com nossos erros e fazemos de tudo para não cair nos mesmos padrões. Nossa relação se tornou mais autêntica, baseada numa comunicação real e numa vontade mútua de não repetir os erros do passado.